Olá, meus queridos! Hoje é quinta-feira. Aqui tá um dia gelado, nublado, com um chuvisquinho bem de leve, aqueles bem fininho. Oh, meu Deus do céu! Deixa eu até baixar um tiquinho aí, mais bonito. Ah, meus queridos, o negócio é o seguinte: hoje, então, quinta-feira, dia 28/3/2024, atendimento presencial. Não sei se vai bastante gente ou não vai ninguém. Por quê? Dia chuvoso. Será que vai bastante gente? Para os idosos e para quem tem limitância para subir e descer coisas, naquela rampa moiada, eu acho que não dá certo, não. Então já deixo avisado aí, hein? Hoje não é dia para ficar brincando de subir e descer rampa, não. Por outro lado, hoje é véspera de feriado, amanhã é sexta-feira santa. Eu não sei se essa sexta-feira vai ser tão santa assim, né? Porque, olha, falar que uma sexta-feira é santa no meio de um monte de guerra e no meio de um monte de coisa feia, rapaz do céu, hein? Eu acho que não vai ser tão santo assim, não. Mas é a religião, é a igreja que instituiu tais situações e a grande maioria do povo sai seguindo e vai fazendo as coisas independente de seguirem a religião ou não. Porque, pelo que eu ando vendo, as pessoas comem peixe na sexta-feira santa, mesmo não sendo católica. Oh, meu Deus do céu, são coisas das igrejas, mas que o povo toma conta. Outra coisa, ovo de Páscoa. É, a Páscoa, pelo que eu saiba, isso é coisa instituída pela igreja católica. É, mas o povo faz o ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa, que é de chocolate. E usa um coelho ainda. Coelho não bota ovo, mas colocaram o ovo. Deveria ser um avestruz, né? No lugar do. Deveria ser um avestruz no lugar do coelho, né? Porque o ovo é grande. Primeiro com coelho, se botasse ovo, não ia conseguir botar um ovo dos tamanhos que é. Segundo, que o coelho não bota ovo. Nasce o nenenzinho igual o humano, ele é mamífero. Nasce já o nenenzinho já coisando lá e já vai para mamar no coelhinho. O que tem a ver coelho com ovo de Páscoa? Eu não sei, mas o povo pois. Ai, Jesus, é a loucura nossa. Tudo para vender, comércio. E aí a gente vai entrando nas loucuras, né? E viva o comércio, né? E viva as instituições que fazem tudo e de tudo para vender. Meus queridos, ontem, vocês me desculpem ter feito um vídeo tão rápido, com poucas coisas da espiritualidade em si, mas foi importante ter ido na reunião. Foi uma reunião com alguns donos de escolas particulares da cidade de Campinas. Eles estão tendo problemas sérios com crianças com deficiências, com síndromes, seja quais for, síndromes raras, problemas de saúde. Bom, o que está acontecendo é o seguinte, o que deu para perceber é o seguinte, entrou uma moda nova que fala, nós temos que fazer a inclusão das crianças com deficiência. Então nós temos que fazer a inclusão de crianças com síndrome de Down, nós temos que fazer a inclusão das crianças com autismo e assim por diante. Só que a lei, quando você lê, ela parece que é linda, maravilhosa, só que ela não vê as consequências e os problemas. Primeiro, vamos lá, pergunta que a gente vai fazer para vocês. E hoje, por favor, hein, gente, eu vou dar prisma, eu não estou fechando e a coisa fechando ali como se fosse uma verdade absoluta, ok? Muito bem, deixando muito claro isso, porque eu vou tratar de assunto super polêmico que entrou em modinha, ou seja, entrou em crença e não em estudo e racionalidade, entrou em crença. Vamos lá. Pergunta que eu faço para vocês. Se amanhã você estiver doente, quebrou a perna, eu mando você pro hospital ou eu mando você pra escola? Para ir pro hospital, né, professor? Ah, problema de saúde vai para hospitais, para coisas de saúde. Isso! Muito bem. Se eu tenho uma pessoa com depressão, com algum problema psíquico, eu mando para a escola ou eu mando para um psiquiatra, para um médico, para um profissional de saúde?
É claro, professor, que o senhor tem que mandar para um profissional de saúde. Isso. Então, responsabilidades de saúde tem que ficar com a saúde. Você sabe o que estão fazendo? Estão pegando as crianças que estão com síndromes e tudo mais e jogando para a escola. E falando que é a escola que é responsável para tratar. Como que alguém vai ser responsável para tratar? Pelo que eu saiba, nenhum pedagogo estuda psicologia. Agora os pedagogos têm que se formar em psicologia, mas então não é para alfabetização, para aprender a escrever, ler, fazer conta. São coisas diferentes. O que está acontecendo é assim. Pelo que eu consegui perceber, tá? Eu não estou vendo. Eu só conversei foram 3 horas de reunião para perceber o que está sendo a dificuldade, o desespero das escolas em conseguir se enquadrar. Porque assim, as escolas pegam e falam assim, tem uma lei que fala assim, no máximo 30 alunos por sala de aula, ou seja, tem que ter tantos metros quadrados por aluno, por pessoa, não é aluno não, por pessoas. Eu acho que é isso, tá? Se eu me enganar é porque eu não sou especialista da área, só estou passando para vocês o que eu escutei do pessoal. Aí, coloca uma criança com deficiência. Essa criança com deficiência ela não pode ficar sozinha, ela tem que ter um acompanhante. Aí eu já tirei mais uma vaga de alguma outra criança, porque eu sou obrigado a ter quantidade de alunos por sala de aula? Não, por metro quadrado. Então, pelo metro quadrado é que eu tenho a quantidade de aluno. Se eu coloco mais um adulto, problema. Se eu coloco outro, e aí vai. Beleza. Então, só nisso, colocando uma criança que precisa de um acompanhante ficar junto com a pessoa, ele já tira automaticamente mais um aluno. Já quebrou as pernas da escola. Ok? Muito bem. Esse aluno, quando ele vai com o plano de saúde, você sabe o que eles fazem? Eles mandam o profissional ir dentro da sala de aula. Só que o profissional não fica. O profissional vai, fica a questão de 30 minutos, troca outro. E fica trocando e revezando e fazendo todas as coisas. E aí, atrapalha toda a questão da aula. Por quê? Estão fazendo tratamento de saúde dentro da sala de aula. Os pais precisam entender que sala de aula é para ler e escrever, não é para socializar. Se é para socializar, precisa ficar nos brinquedos. Uma coisa diferente da outra. Socialização, integração, a gente não pode pegar e fazer, porque lá na sala de aula é tudo robozinho. Ninguém pode ficar conversando na sala de aula, ficar conversando um com o outro. Não tem socialização. Então, qual que é a lógica de enfiar dentro de uma sala de aula? Isso quando a deficiência é grave, tá? Muito bem. Agora, quando a deficiência não é tão grave. Tipo, um autismo que não é tão grave. Um autismo leve, um TDAH. Beleza. Eles falam que a criança foi... Puta, esqueci o termo que eles usam. Ela foi diagnosticada. Mas é um outro nome ainda. Aí, o que acontece? Manda para a sala de aula. Aí diz os professores que a professora está dando aula e a criança começa e fazendo aqui um grito e não para. E aí quem que tem que parar para ver a criança tem que fazer? Como é que faz? Eu paro toda a aula para atender a criança. Opa, então é tipo assim, 39 alunos não vai aprender porque uma criança está precisando de atendimento médico e não escolar. O que está acontecendo com as escolas é assim, os pais estão jogando as escolas e falando, a educação do meu filho é competência da escola. Não, filho. O lecionamento do seu filho é competência da escola. A educação quem dá é os pais. Falar sim, senhor, não, senhor, posso fazer, sim, ter postura. Isso aí é papel de família, cultural, e não de escola. Questão de saúde é com pessoas profissionais especializadas, profissionais específicos.
E não uma pessoa que se formou em aprender a ensinar as crianças a fazer o A, o B, e fazer tudo as letrinhas, e fazer tudo os desenhinhos, fazendo o abecedário e tudo mais. Alguém que faz magistério não tem capacidade, gente, para cuidar de criança com deficiência. Não é só ficar olhando. Escola não é berçário. Escola não é creche. Creche você cuida da criança para ela não ficar fazendo bagunça ou coisa. Aí o desespero das escolas dos pais. Eu tenho um monte de criança e eu só tenho um profissional. Só que vamos lá, eu tenho 5 crianças com deficiência e um profissional. Precisa trocar fralda, precisa fazer não sei o que. Como é que faz? Quem que vai fazer? Eu paro tudo para trocar a fralda da criança para ir os outros que precisam aprender. Aí eu deixo a sala de aula sem professor. E o perigo, não posso deixar a criança sem adulto. Aí os pais pegam e falam: mas eu pago tanto de mensalidade, então a escola que se vire para colocar. A escola é rica, ela tem dinheiro. Não tem. Não dá. Não funciona assim, porque a escola não é hospital, a escola não é clínica. Aí eu peguei até questionei. O deputado ficou brabo, hein, moço? Porque eu dei uma patada. E ele é defensor da PAI. Ele recebeu até diploma, não sei o que, da PAI. Eu, quando vi o negócio do diploma da PAI, eu falei, agora que eu vou pegar. E pá! Eu peguei e falei assim, bom, se o mais importante é a inclusão, por que então a PAI não faz a inclusão? Por que na PAI só tem crianças com deficiência? Nós temos que fazer inclusão na PAI. Então a PAI é criminosa. Cara, mas o cara ficou brabo. Eu falei, ué, vamos pela lógica. Se eu tenho que fazer inclusão, se as crianças com deficiência têm que ir para a escola normal, as crianças normais também têm que fazer visita e ir para escolas de deficiência. Isso é inclusão. Nós temos que colocar para as crianças com deficiência saber como é que é e conviver com pessoas, com crianças que não têm. Cara, o homem ficou brabo, deu lá, pá. E eu não vou passar a mão, moço. Eu posso me arrepender depois, porque eu posso perder emprego, eu posso perder um monte de coisa, mas eu não vou deixar de trazer a lógica. Afinal de contas, ele foi um dos que votou para instituir essas coisas das crianças. Mas aí que tá as coisas. Antes de criar uma lei, gente, os caras têm que chamar todas as partes e não só um lado. Tem que chamar todos os lados. Os pais têm que entender. E aí depois a conversa foi. Eu peguei e falei assim, bom, então o que tinha que fazer? Nós tínhamos que fazer os pais voluntários. Para que os pais pudessem estar dentro da sala de aula e acompanhar as crianças. Porque aí ele ia aprender com outra criança com outra deficiência, assim por diante. Rapaz, o homem ficou brabo de novo. Não, porque isso daí ia atrapalhar, porque não sei o que, onde se viu, os pais iam ficar palpitando se o ensinamento tá certo, que o ensinamento tá errado. Eu falei, não, tá certo, tudo bem, só deu um palpite. Eu, sendo um pai de uma criança com deficiência, eu gostaria de acompanhar meu filho. Só que se não pode, tudo bem. Eu iria aprender com o professor como que ele ensina a fazer o A, ensina o B, e eu ia replicar na minha casa com meu filho em particular. Olha, resumo da ópera. O que eu estou percebendo que está acontecendo é assim. Criaram uma lei que transformaram escola em hospital e a escola não é hospital. Criaram uma lei onde fala que as escolas são obrigadas a ter como se fosse uma clínica permanente de psicologia, de psicólogos e tudo mais, e sem ninguém pagar por isso. E a escola que se vire carcando com esses prejuízos. E não é assim. Então, o que acontece é assim, a escola está deixando de ser escola. Se a escola é para alfabetizar e a criança não tem condições de alfabetizar, não pode. A criança tem condições de aprender a desenhar o A, o B, o C, o D? Tem, então fica. Não tem? Não pode. Não pode. Ué, não tem criança que passa em prova de universidade e não pode entrar na universidade? E por que... Ué, cada uma tem a sua série, por isso tem séries.
Porque não dá, não pode. Você não pode ficar. E a escola não é creche. Ela já está no momento onde está aprendendo. Creche é creche. Rapaz, o buraco é mais embaixo. E os pais não admitem. Por quê? Porque agora virou moda. Você sabe o que está acontecendo? Agora eu vou explicar uma coisa perigosa que está dando de causa e efeito. As crianças estão vendo as outras crianças com o cordão do autismo. E com aquele cordãozinho do autismo, ou seja, o outro cordãozinho, mas normalmente é o do autismo. E essas crianças do autismo, elas passam na frente na fila, elas ficam na frente de todo mundo, elas fazem tudo ali assim. E olha só os professores falando. Ô tia, por que eu não posso ficar lá na frente? Por que o fulano fica na frente de mim? Ah, porque ele tem um negocinho que chama autismo. Aí sabe o que a criança está fazendo? Ela está imitando o coleguinha. Então, tipo assim, o coleguinha pega e fica gritando. Ah! Aquela criança que não tem nada, ela começa a imitar esse coleguinha para ter a mesma atenção que aquele coleguinha está tendo. Ou seja, eu estou pegando as crianças que estão normais, elas estão aprendendo a serem autistas, porque o autista tem benefício e ela está aprendendo que se ela for autista, ela vai ter uma tia que vai ficar com ela, junto com ela da aula inteira. Ela vai passar na frente de tudo as coisas. Ela vai poder brincar nos brinquedos a hora que ela quiser e como ela quiser. Ela vai poder sair a hora que ela quiser e fazer o que ela quiser. Ela pode ir para o parquinho mesmo no meio da sala de aula, na hora que estiver dando aula. Ela pode não fazer nem a lição, que não tem problema. Porque as crianças nessa idade, elas espelham as outras, elas espelham o pai, ela espelha a mãe. E elas estão pegando e vendo, pô, é benefício, é bom ser doente. Nós estamos ensinando para as crianças, desde pequenininho, que é bom ser doente. Resumo da ópera. Casos de autismo dentro das escolas no último ano subiu 10%. Dizem as professoras de que cada 30 alunos já tem laudado, chama laudo. Já tem laudado pelo menos 5. De cada 30 já tem 5 em cada sala de aula laudado com algum grau de autismo. Ou seja, o professor não pode falar não pode fazer não sei o quê, tem que deixar. As escolas vão virar uma baderna. Aquela coisa que a gente aprendeu lá atrás, que lugar de estudar é lugar de estudar, que nós temos que ficar sério, olhar para o professor e respeitar o professor, acabou, moça. Agora termina de degringolar tudo. Porque agora pode a criança fazer o que ela quiser. Então eu posso ter uma criança que fica correndo na sala de aula, eu posso ter uma criança que pode ficar gritando, vai ficar chutando a cadeira do coleguinha da frente, e o professor não vai poder fazer nada. Nada. Primeiro, porque o professor não tem formação para tratar esse tipo de coisa, porque é uma doença, é algo de saúde e não de educação. Olha, o buraco é muito mais embaixo. Aí chegou no ponto que fala assim, o que vamos fazer? Não tem saída. Qual é a saída? Você sabe qual foi a saída? Tentar montar uma associação das escolas para que essa associação explique, coloque pais em palestras e tudo para mostrar a dificuldade, para mostrar a realidade, para que os pais percebam que a escola não é lugar de parque de diversão, não é depósito de criança que você larga a criança e fala, agora posso fazer minhas coisas, agora eu tô livre do meu filho. Isso não são todos os pais, porque tem pais que pegam e ainda pegam assim, qualquer coisa que acontecer me liga, que eu saio correndo e venho acudir aqui, eu pego e faço não sei o quê. Então, meus queridos, o que acontece é que a lição que foi passada da espiritualidade não está aí. Por isso que eu falo para vocês, a espiritualidade, ela precisa acontecer. Exemplo,
Faça com o próximo o que você quer a si. Coloque-se no lugar do próximo. O próximo precisa e quer aprender a ler e escrever. Então não pode prejudicar o próximo. Mas eu também preciso que meu filho desenvolva. Ótimo. Vamos fazer uma coisa exclusiva, só com profissionais preparados para desenvolver esse tipo de criança. Porque se coloca uma criança com deficiência em uma escola onde os profissionais não têm a capacidade, não têm como, o que acontece? Essa criança com deficiência não vai evoluir e a criança que não tem deficiência afunda. Ela não evolui. Agora, se eu tenho uma criança específica, eu vou transformar a sala de aula numa sala de aula com toda emborrachada para não ter perigo, porque tem crianças que podem sentir dor e querer bater a cabeça na parede, porque tem de tudo. Ela pode cair, então eu tenho que ter uma sala toda emborrachada. As cadeiras têm que ser com todos os cantos redondados, porque não pode ter problema. Os tipos de materiais como lápis, tesoura, tudo não sei o quê, porque numa sala de aula as crianças têm tudo isso. Uma criança com deficiência pode pegar a coisinha do amiguinho, fura o olho. Gente, vocês não têm noção. É perigoso. As pessoas dão risada, mas é perigoso. Nós estamos falando de um problema seríssimo. Então, crianças que têm problemas, ela precisa de profissionais que entendam do problema. E os professores pegaram e falaram assim, agora se fosse só autismo, eu dava para me especializar mais ou menos em autismo. Só que não é. Eu já peguei, as professoras, as donas das escolas falando, eu já peguei criança que tinha problema de negócio de músculo, que não tinha músculo no corpinho, então ela ficava toda amarradinha porque não tem músculo. E aí, quem que vai dar comida para a criança? Se ela não tem músculo, a comida tem que ser toda líquida. E se vai pro pulmão e morre uma criança dessa na escola? E como é que eu faço se engasgar? Eu não entendo de médico, eu não sei dar primeiros socorros. Eu não sou, entendeu? Eu não sou de pronto-socorro, eu não consigo fazer. O desespero dos donos das escolas. E se uma criança dessa tiver uma epilepsia, como é que eu faço? E se uma criança pegar e morder a outra, como é que eu tiro? Eu não sei como é que eu tiro. Eu posso pôr a mão na boca, eu tiro, o que eu tenho que fazer? E se ela estiver arrancando, porque ela morde de um jeito que arranca o pedaço? Diz lá uma das donas lá que falou que arrancou a orelha de uma criança lá. Arrancou fora. Aí a escola entrou no meio do processo, porque aí como é que faz? Porque a culpa é da escola, porque ela que não supervisou, mas ela falou assim, mas como é que eu vou olhar? Como é que eu cuido? Olha o tamanho dos problemas que está gerando. Então o que precisa ter é tratamento de fato da NASA para essas crianças, para que ela consiga se desenvolver até mais rápido do que qualquer outra criança. Agora, esse negócio de sair misturando, não dá certo, moço. Não tá dando certo, tá piorando a coisa. Mas nós temos que fazer a integração, ótimo, com brincadeiras. Vamos pegar as escolas e vamos falar assim, ó, período integral. No período que é de brincar, vamos colocar as crianças. Então a criança com deficiência, ela vai estudar em lugares próprios para tal. E na hora de brincar, que é socialização, o outro período, já que é período integral, o outro período, a gente pega e coloca a criança junto com todas as outras crianças para elas brincarem, para elas terem contato, para... Gente, se nós queremos socializar, tem que ser socialização. Socialização é convivência, é estar no meio. Agora, quando é trabalho para estudar, não é brincadeira. Estudar não é brincadeira, estudar é trabalho da criança. A criança já está aprendendo a trabalhar. Ela já está aprendendo a responsabilidade, que ela tem horário para chegar, ela tem horário para sair, ela tem dever para fazer em casa, ela tem um monte de coisa. Ela já está se formando para o planeta para ser um trabalhador, um cumpridor de coisas, de ordens, de coisas que a sociedade vai mandar. Ou o povo entende isso ou nós estamos lascados, moço.
Agora, o absurdo do absurdo está sendo esse negócio da saúde, pegar e falar, não, isso aí é problema da escola. E já estão tirando profissional atrás de profissional, já estão diminuindo até o horário de atendimento para uma pessoa que tem autismo, por exemplo, um problema de autismo. Até uma criança de autismo se inteirar, conseguir interagir para o profissional trabalhar, leva uns 15, 20 minutos. Agora estão dando 30 minutos para atender. Ou seja, o profissional começa a interagir, já acaba. Próximo, próximo, próximo. Tudo isso foi falado, viu? Não tá achando que não tá, não. Só que, então o problema é maior do que a gente espera. Se os pais estão precisando de um lugar para deixar os filhos, é uma creche especial, é uma escola especial. E no caso, tem que ser tipo a PAI. Tem que ser no estilo do APAI, porque senão não dá, não desenvolve, gente. Misturar assim é nas partes das brincadeiras. Então nós temos que fazer integração entre escolas. E não dentro de uma sala de aula, é nas escolas. Pegar os momentos de lazer e fazer com que as crianças da escola daqui vai para lá e daqui vai para cá. Essa integração que tem que acontecer, não sei como, mas teria que acontecer. O que não dá para fazer é deixar Deus dará. Isso é nas escolas particulares. Tenta imaginar os pais que têm crianças com deficiência em escolas públicas. Ali, meu querido, não tem. Aí que você não vai ver que não tem suporte nenhum mesmo. Aí que o professor fica numa situação que não sabe para onde vai e o que deixa de fazer. É fazer caca na sala, é fazer alguma coisinha e não ter para onde ir. Porque não tem profissional, não vai ter, não tem gente para cuidar, não tem gente para ajudar. Olha o tamanho do buraco. Mas, de outra forma, eu aprendi mais um monte de coisas que eu nem imaginava que existia. A quantidade de coisa que eu aprendi só nessa reunião é sem precedentes. Por isso que eu falo para vocês que trabalhar com política é a melhor coisa que pode existir no mundo. Porque o tanto que eu aprendo, o tanto que eu vejo da realidade é fora do script. É algo sem precedentes. É algo sem precedentes. São coisas que eu estava vivendo sem saber que existia esse problema. Agora eu sei que tem esse problema. Só que também tem um lado ruim, né? Depois que eu sei que tem um problema, agora fica me cobrando na cabeça para eu tentar resolver. E agora vamos tentar resolver. O deputado sugeriu para a gente fazer uma associação. Vamos fazer associação. E dentro da associação vamos fazer reuniões, chamar os pais, chamar os profissionais de saúde, chamar os profissionais de educação, chamar os donos de escolas, os diretores de escolas, para que todos possam, dentro de uma seara de estudos, tentar encontrar uma solução comum para todos. Porque até então ninguém está conseguindo saber para onde vai, o que faz ou deixa de fazer. Porque não pode negar as coisas para criança, mas também não tem como atender, não tem como fazer, e tem custo, tem não sei o que, tem um monte de situação, e como é que faz? Então vocês tentam ver esse vídeo imaginando que eu falei de crianças com graus severíssimos, que não conseguem nem andar, crianças com graus, com doenças que raríssimas, e doenças com graus pequenos, como um autismo leve, ou um TDAH. Eu misturei tudo. Agora vocês têm que sentar, separar uma coisinha da outra, porque se vocês pegar e ficar, ai, mas isso não gera isso, mas isso não gera isso, você não pode pegar o seu filho e fazer como se fosse, ai, o meu filho é diferente. Não. Se está diagnosticado, tem algum problema. E o problema é de saúde. E não é a escola que trata de saúde. É órgãos de saúde que trata de saúde. Então são profissionais de saúde que trata de saúde. Psicólogo, psiquiatra é médico, ele receita remédio. Professor não receita nada, não sabe de nada, não dá diagnóstico, não faz nada, moço. Ele só tá ali para ensinar a fazer bolinha. A, O, U, E, I. 1 mais 1. Ou o povo entende, ou lascou tudo. Mas vamos lá. O dólar ontem ficou no 4,98, no 0 a 0. Tudo
Como dantes no quartel de Abrantes, como diz um amigo. Oh, meu Deus do céu. Bolsa de valores. A bolsa da Alemanha subindo, subindo, subindo. Agora já bateu 18.500. Um valor absurdo, totalmente sobrenatural. Era para estar em 16. Olha o tanto que subiu. A bolsa de valores subiu um tanto ontem. E subiu bom, pelo menos subiu as que tinham caído tudo para tudo quanto que é da semana inteira, então subiu bem, foi um dia bom mesmo o valor dela não ter ficado alto, ficou em 127.690. Agora nós vamos entrar em algumas polêmicas aqui do Brasil, tá? Espero que dê tempo. Hoje vamos alongar para chuchu. Isto é, atendimento, Rua José Paterno, 173, na Vila João Jorge, atendimento às 18h30, é presencial, tá aí no descritivo do vídeo, tá? Jornal Isto É. Como é que funciona? Tem senha? Não tem senha. Vai chegando e conforme o espírito vai falando, vai atender esse, eu vou atendendo. Eu dou sempre preferência para quem vem de outra cidade e assim eu vou fazendo os atendimentos, tá bom? Isto é, a América Latina se torna palco de disputa comercial entre China e Estados Unidos. China e Estados Unidos? Os dois estão concorrendo? Ótimo. É um monte de concorrência. Eu acho isso perfeito. Só que eu acho que não é só China e Estados Unidos. Infomoney. Macron joga água fria em acordo entre Mercosul e União Europeia. Péssimo para vocês e para nós. Frustrando a investida de empresários e ministros do governo brasileiro, o presidente da França descartou apoiar o acordo entre os dois blocos e pediu um novo entendimento que inclua o clima e a biodiversidade. Só que é o seguinte, Macron falou que vai ter investir 1 bilhão. Oh, que lindo! Mas o interesse dele não é no Brasil, o interesse dele é só lá na Amazônia. Ele só quer saber da Amazônia. E a COP lá 30 lá vai ser lá na Amazônia. Ei, que da hora, hein? Que lindo, não? Tudo lá. O povo tá de zoião é na floresta. A riqueza do Brasil. Já já perde tudo. E aí dentro das loucuras, Jornal da Infomoney. Vale adquire fatia de 45% da CEMIG na Aliança Energia por 2,7 bilhões. A mineradora passará a deter 100% da companhia. A transação passará por assembleia da CEMIG GT. O que a Vale está entrando e comprando uma empresa de energia? O que tem a ver empresa de energia com mineração de minério? Tudo bem que uma empresa de minério, ela precisa de muita energia. Mas comprar uma empresa de energia, não é muito melhor ela comprar de alguém e ficar fazendo negociação? Eu vou fazer a linha completa. Nós estamos voltando na época passada, nós estamos entrando na época do Gardenal. Porque o que está acontecendo? Cada um no seu quadrado. Agora uma empresa vai querer fazer tudo? Então quer dizer que a empresa de carro agora, a montadora de carro, não vai ser mais montadora? A empresa vai ter que fabricar o pneu, vai ter que fabricar a roda, vai ter que fabricar os fios que vai as coisas, os eletrônicos que vai no carro, o volante, as pinturas, ela vai ter que fabricar tinta, ela vai ter que fabricar tudo. É isso aí que está acontecendo. O que tem com que a ver? Cada um que fabrica a sua parte, eu só compro, eu faço e assim a coisa acontece. Loucuras acontecendo. E no meio das loucuras acontecendo, Correio do Brasil. Rússia realiza ataques aéreos em cidades ucranianas. Kharkiv e a região circundante têm sido frequentemente bombardeadas por mísseis drones russos em mais de 2 anos de guerra, desde a invasão em grande escala da Rússia começou em fevereiro de 2022. Essa guerra não pode ter Ramadã, só pode ter o Ramadã lá no Oriente Médio. Essa guerra não pode ter pausa, só tem que ter pausa lá no Oriente Médio. Esse tipo de ver, eu vejo um de um jeito e outro de outro que não engulo.
Ah, mas são povos que não são muçulmanos. Ótimo. Então vamos lá na África, que tem 2 países em guerra que tem povo muçulmano. E eles também não tinham que parar a guerra por causa do Ramadã? E não vai parar? Ah! Só quando é Israel. Então sabe quando o olho só foca num lado? Eu não tô falando que Israel tá certo de sair atacando, não, viu? Porque eu não gosto do negócio de guerra. Só que tem um detalhe. O planeta Terra, ele é hostil. O planeta Terra são feitos por pessoas que impõem coisas para os outros. O planeta Terra são pessoas que criam leis, criam ideias, criam loucuras e fala: eu criei, então você tem que engolir, porque é eu que mando. Não é assim que funciona. O planeta Terra tá assim. E se alguém vem e fala: eu fiz o porque é certo isso? Não. Não pode engolir desse jeito, não pode ser assim. Só que como um lado quer mandar e o outro não quer aceitar, guerra, problema, problema, problema. Nossa, então quando que vai resolver o problema do planeta? Nunca, desse jeito nunca. Nossa, mas nós não vamos entrar em regeneração? Desculpa, filho, mas você quer entrar em regeneração como? Você quer que venha uma mágica do céu e faz plim, 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 plim? Oh, realidade, acorda? O que é isso aí? A espiritualidade está transformando as pessoas em retardados? Em pessoas sem lógica nenhuma? O que está acontecendo? Não, nós temos que ter fé, professor. Fé? Nós temos que agir, ver a realidade. A realidade está falando, não tem como entrar em regeneração com esse planeta podre do jeito que está. Com as pessoas do jeito que está. Com as situações do jeito que está. E aí, lá naquela reunião da escola, tinha uma mulher lá que só falava em espiritualidade. Ai, porque nós estamos entrando numa nova era. Nós temos que entender e nós temos que mesclar e fazer. Que linda teoria, não? A espiritualidade é tão linda. Oh, hello! Eu quero saber do seguinte, a lógica. Então você transforma essa qualidade em lógica. Porque eu tenho que ajudar tanto um quanto o outro, e não só um. Ah, porque esse é mais coitadinho, tem que ajudar esse mais coitadinho. Ah, pera lá. Se fosse assim, então Deus não traria a criança nem com a deficiência da lógica espiritual, de karmas. Então essa criança nem nasceria assim. Porque onde se viu, ai, que Deus, olha, ele tem o poder, ele pode trazer a perfeição, ele pode curar quem ele quer na hora que ele quer. Tá entendendo que não fecha a lógica? E eu só fico vendo as coisas assim, então, e pior ainda, pessoa que se diz ser espiritual. Ai, rapaz. Ai, 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 ai. Jornal da Infomoney. Fuga de título público. Aplicações do Tesouro Direto caem 16,4% no mês, a 3 bilhões. Com 2,8 bilhões em resgates, programa fechou o mês passado com saldo positivo de 217 milhões. Isso aí não vai fechar as contas públicas. O governo vai ficar com as dívidas deles explodindo as contas. Não vai ter dinheiro para explodir as contas. E aí? Quem que vai pagar isso aí? Eles estão pegando e chamando otário atrás de otário. Para quê? Para comprar título, porque eles precisam de alguém comprando título para fechar as contas. Por isso que nós temos que diminuir as despesas, professor, porque se você não diminuir as despesas, você não consegue abaixar os juros. Por quê? Porque se você fica pegando empréstimo, alguém tem que emprestar. E para alguém emprestar, tem que ter juros altos, senão eu não vou querer te emprestar. A moratória tá chegando, hein? Quem tá emprestando dinheiro pro governo, você tá aí dentro de título público, calma lá que vai chegar o seu dia, viu? Você vai levar um calote, você vai ficar com a mão na frente e outra atrás. Escuta o que eu tô falando, hein? E isso, quando acontecer, vão tentar pegar poupança, pegar um monte de coisas. Por isso da importância de ter um pezinho até dentro do colapso da bolsa para que consiga fazer os movimentos. Jornal da Infomoney. Haddad critica a articulação de Campos Neto para aprovar a autonomia financeira do Banco Central.
O presidente do Banco Central se antecipou na negociação com os senadores para fazer avançar a proposta de autonomia orçamentária para a autarquia. E o Haddad furioso, porque o cara atropelou o Haddad, ele é independente, ele não está abaixo do Haddad. E o Haddad não gostou, porque o Haddad recebeu uma chunchada do Lula, e o Haddad pegou e falou assim, ele tem que pelo menos perguntar pro Lula o que o Lula quer, o que deixa de querer. Rapaz, errado o Haddad não tá. Mas que a coisa vai feder de novo pro Campos Neto, vai. Jornal da Infomoney. Câmara dos Deputados adia a votação de proposta que cria novo DPVAT no país. E toca mais imposto em cima dos otários dos brasileiros. Enquanto um presidente estava diminuindo imposto, tirando imposto, diminuindo carga tributária, diminuindo imposto, todo mundo agora está tudo feliz com aumento de imposto, empresas fechando, supermercado fechando, tudo fechando, tendo prejuízo, crise, está tudo lá. Então vamos brincar de falência, todo mundo passar fome, né? Não é isso. Não tem problema, né? O importante é ganhar Bolsa Família e ficar jogando dominó no boteco da esquina. Porque não tem outra explicação. Qual que é a explicação? O brasileiro quer ser aposentado com 20 anos. Jornal do Infomoney. Abre aspas. Devedor contumaz. Bandido que abre empresa para ter débito. Fecha aspas. Diz Barreirinhas. Secretário da Receita defendeu projeto do governo que pune empresários que agem de má fé. Proposta sofre resistência de setores afetados e pressão no Congresso. O que ele está falando? Que os empresários estão abrindo empresas para fazer um rombo no mercado e fala, e que se lasque. Mas e a empresa? E eu tô nem aí? Eu abri empresa por abrir, só para pegar e fazer o movimento e rebentar a boca do balão. Rapaz do céu, ele tem razão. Isso daí é para enquadrar num 7-1 nervoso. Isso aí é estelionato brabo contra a sociedade, inclusive. A legislação tem que ser mais dura, sim, em relação a isso. Situação Bolsonaro. Infomoney. Bolsonaro diz a Moraes que seria ilógico pedir asilo a embaixador da Hungria. E é mesmo. E posso falar para você? Quem que vai pedir asilo para um lugar onde não tem dupla cidadania? Ele tem que ir num lugar que ele tem dupla cidadania. Porque aí ele fala assim, eu sou cidadão do país tal. Hungria não tem lógica. Realmente tá correndo uma fofoca por aí, fofoca de que estavam querendo, tinha não sei o que da Venezuela, correndo atrás do Bolsonaro para matar ele, não sei o que. Que o cara tinha 48 horas para fazer, 48 horas? Qual que é a lógica disso? Se os caras querem fazer, eles não vão ter 48 horas, eles vão ficar arquitetando até fazer. Agora, que o Bolsonaro é o calcanhar de Aquiles do Lula, é. Que o Bolsonaro é o grande problema do Lula, é. E o Supremo não vai conseguir prender ele. Então, se não consegue prender, então tem que tentar tirar ele do planeta. O desencarnar. Não estou falando que vai acontecer, mas fiquem espertos, porque essas coisas, pela lógica, vai ter que entrar nesse buraco aí. Se não conseguir prender, vai ter que fazerem esquecer. Não duvido de nada, hein? Nesse planeta louco do jeito que tá. Jornal do Estadão. Presidente do Superior Tribunal Militar diz que esquerda quer um Brasil melhor. Presidente do Superior Tribunal Militar, é o STF dos militares, acabou de dizer que a esquerda quer um país melhor. Então, meus queridos, até nos militares já tá tudo, tá. Tem pra onde ir? Não. Vai dar ruim total? Vai. O Lula vai ser o nosso presidente por até o último dia de suspiro? Provavelmente.
E a hora que ele sair, entra quem ele indicar? Não, vão escolher igual Fidel Castro, igual Hugo Chávez, e assim vai. Moço, nós já estamos lá, já estamos lá. O povo está achando que nós estamos dentro de uma democracia. Já era, filho. Agora não tem muito mais para onde a gente voltar, não. Eu vou falar para você que eu não sei, não. Aí tem gente que fala assim, não, mas tem que ter fé. Fé aonde, filho? Está escrito no livro do Apocalipse, o anticristo tem que dominar tudo. Então é natural que aqui vire comunista, lá vire comunista, o planeta inteiro vai virar um comunismo total, e aí a gente vai ter um líder que vai surgir, porque o comunismo consegue fazer isso. No capitalismo não vai conseguir nunca ter um líder, um anticristo que manda no planeta inteiro. Então se cria um comunismo, aí cria um líder que manda em todo mundo, e todo mundo, sim senhor, sim senhor, sim senhor, e vai. Não queira ficar sabendo quem que é o anticristo, queira saber como que faz para você subir os degraus da espiritualidade da vida. Para de perder tempo em querer saber quem é o anticristo. Foca no que você precisa, ser melhor do que ontem. É isso que é pegada. Vamos lá acelerar, que senão nós estamos deslascados aqui. Jornal do Estadão. Gafe de Lula com Macron se soma a outros deslizes do presidente. Ai, meu Deus do céu. O presidente Lula confundiu nesta terça-feira o nome do presidente da França. Chamou Emmanuel Macron de Nicolas Sarkozy. Rapaz do céu. É pra doer a alma, hein? Agora coisas que eu cantei a bola. E acertando mais uma no mosquito. Poder 360. Brasil registra quarta queda consecutiva de natalidade em 2022. Segundo o IBGE, foram 2,5 milhões de nascimentos no ano, 3,5 a menos do que 2021. Valor também é menor desde 1977. Eu cantei a bola lá atrás, 2 anos atrás. Ó, estamos em 2024, cantei a bola lá atrás. Falei, ó, o gráfico vai fazer assim, ó. Fiz aula ao vivo, hein? E tá acontecendo. Cenas do próximo capítulo. Quer cenas do próximo capítulo pra gente já encerrar o vídeo hoje? Vamos lá. Band News. Número de divórcios no Brasil bate recorde e supera 400 mil em um ano, segundo o IBGE. Metade dos casamentos quebrando. A média é em torno de 10 a 13 anos quebrando todos os casamentos. Uns mais, outros menos, mas tudo quebrando. Ou seja, as famílias estão se quebrando. Não está tendo família, estão destruindo as famílias. Os filhos estão nascendo sem pai, outros sem mãe, outros... E está indo, e está destruindo. Porque as pessoas não aprenderam o que é uma família, as pessoas não aprenderam o que é uma convivência, as pessoas não aprenderam. Só que, por outro lado, nós estamos vivendo 2, 3, 4 vidas numa vida só. Nós estamos vivendo uma vida com uma pessoa, outra vida com outra pessoa, outra vida com outra pessoa. Então as pessoas estão tendo 3, 4 vidas numa vida só. Mas que não deixa de ser uma quebra da família, não deixa. Rezemos, meus queridos. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma, e me perdoem as pessoas que não entenderam o que eu tentei passar no começo da aula, sobre as crianças com especialidades. As crianças precisam de atendimento especial. Elas precisam de dedicação exclusiva. Elas precisam de mais do que as outras crianças. Elas precisam tanto aprender coisas quanto serem tratadas. E não é jogando no meio dos outros que vai se resolver isso. Isso é de uma irresponsabilidade sem tamanho. Nós precisamos fazer as integrações e fazer todas as coisas. Eu ainda não tenho a saída. Eu vou ficar buscando, eu vou ficar procurando, eu vou ficar vendo quais são as melhores formas de se resolver.
Só que eu não vejo nada melhor do que a PAI, por exemplo. Eu acho que a PAI é o exemplo do que funciona. Porque a PAI consegue pegar uma criança com síndrome de Down e transformar ela num profissional que consegue trabalhar e ter responsabilidades. Ela consegue transformar uma criança com síndrome de Down em um adulto que consegue ter família. Porque eles são especialistas nisso. Agora, jogar assim em pessoas, ou exigir que as pessoas tenham a formação, não dá, gente. Não dá, não tem como, não tem como. Vocês estão querendo demais para uma pessoa só, para um professor só de magistério. Não dá, não dá. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.